Capítulo 441, Estabelecimento do clã, 5 Tio. Os passos de Secha faziam barulho enquanto ela vinha correndo para pular nos braços de Yonvou. Ela parecia ter ficado mais alta desde a última vez que ele a viu. Será que era porque o tempo parecia voar na idade dela? Yonvou sentiu uma onda de afeição e culpa. O relógio de bolso não reagiu, já fazia algum tempo que estava quieto. Ele ia dar tapinhas nas costas dela quando Secha de repente beliscou as bochechas de Yonvou e as esticou. Secha. Tio mau. Por que você demorou para aparecer? Eu te odeio. Aconteceram algumas coisas. Você disse que voltaria logo, mas ainda assim demorou um tempão. E também fiquei sabendo que você voltou para a torre logo em seguida. Secha esticou ainda mais suas bochechas. Yonvou deu um sorriso triste. Ela não tinha crescido só fisicamente. Ela era tão esperta que provavelmente adivinhou o que Yonvou esteve fazendo esse tempo todo. Ele teria que encará-la de frente, sem dar nenhuma desculpa. Então como foi? O quê? O que você saiu para fazer? Como foi? Foi bem, então eu te perdoo. Secha removeu as mãos das bochechas dele e as colocou na cintura com um ar de importância. Ela parecia tão fofa que Yonvou a abraçou ainda mais forte. Porque o rosto do Sr. Punch está assim. Quando viu Punch atrás dele, ela inclinou a cabeça. Os olhos de Punch estavam roxos e ele estava esfregando um ovo neles enquanto encarava Yonvou ameaçadoramente. Yonvou conseguiu ouvi-lo murmurando algo que parecia com maldito cara temperamental. Dizem que os estudantes puxam os professores. Ele é exatamente igual ao meu pai. Ele tropeçou e caiu HM? Porque os olhos dele estão assim se ele caiu? Não sei. Provavelmente ele foi descuidado. Ele devia tomar mais cuidado. Então o Punch ficou surpreso com a conversa deles, mas Yonvou fingiu não perceber e mudou de assunto. E a sua mãe? A mamãe e eu estávamos lendo juntas. Eu li uma história para ela. Estou indo bem, não é? A Secha já é uma mocinha agora. Você até lê livros para sua mãe para ela não ficar entediada. Sim. Já estou crescida. É divertido aprender com a mamãe. Secha pulou dos braços de Yonvou e o levou para uma sala em que Ananta estava sentada em silêncio em uma cadeira de balanço. Havia um cobertor em suas pernas e um livro em seus pés. Ei! Mamãe! O tio está aqui. Ele também me deu um presente. Secha sorria enquanto pulava ao redor de Ananta, mostrando o presente que Yonvou tinha dado a ela a caminho dali. Os olhos de Ananta ainda estavam desfocados, mas Secha continuou a falar como se Ananta estivesse sorrindo para ela. Yonvou observou Ananta sem dizer nada. Urgh! O relógio de bolso finalmente tremeu e ele se ajoelhou para olhar Ananta nos olhos. Ananta não houve resposta. Não sei que sonho você está tendo, mas provavelmente está feliz junto com Yonvou e a Secha, não é? Bran uma vez mencionou que Ananta estava progredindo, mas o motivo para ela não estar respondendo mentalmente era porque ela estava presa em um sonho. Ela provavelmente estava evitando o trauma e o estresse do mundo externo, se mergulhando em cenas felizes que sempre quis ver. Talvez fosse por isso que ela estava se recusando a voltar para o mundo real. Ela estava com medo do choque que teria. O único modo para ela despertar seria superar seus medos. Não era algo que seu pai, Bran, ou sua filha, Secha, podiam fazer. Ela precisava de alguém que pudesse abraçá-la, confortá-la e guiá-la para fora. Foi por isso que Yonvou colocou o relógio de bolso na mão de Ananta. Com um clique, a tampa se abriu. Tic-toc. Não sei como Yonvou está aí dentro, mas no futuro, ele vai te proteger. Então não se preocupe. Ananta continuou em silêncio, mas Yonvou acreditava que ela o tinha ouvido de alguma forma. Ele deixou o relógio na mão dela e se levantou lentamente. Secha agarrou sua manga. Tio. O papai vai voltar. Sim. Ele vai voltar em breve. Sério. Quando? Espere mais um pouco. Ele está tão longe que disse que vai demorar um pouco para chegar. Yonvou esfregou a cabeça dela, olhando para seus olhos brilhantes e pensando no desejo de seu irmão de abraçar Ananta e Secha. Aquele relógio não é algo precioso.
Tem certeza de que não tem problema dá-lo para ela? A caminho da cabana para brincar com Sersha, Bran olhou para Yonvou com uma expressão meio preocupada. Ele sabia como o relógio de bolso era importante para Yonvou. Era a única coisa que ele tinha que era de seu irmão. Eu não dei o relógio para ela e Yonvou sorriu e balançou a cabeça. Só deixei com que os dois tivessem um tempo só para ele e seu irmão. Disse que queria ver Ananta e Sersha. Era um pouco tarde, mas ele estava tentando realizar esse desejo. Yonvou parou e olhou para a cabana. Depois que Yonvou saiu, o relógio de bolso era a única coisa que fazia som no quarto de Ananda. Tic-toc. Naquele momento, os olhos desfocados de Ananta pousaram no relógio. Porém, ela não estava realmente olhando para ele, pois o som do ponteiro dos segundos fez com que eventos do passado surgissem em sua mente. Ananta, não é? É um prazer te conhecer, Ananta. Ananta, obrigado. Vá embora, não apareça na minha frente nunca mais. Ela se lembrou da primeira vez em que se encontrou com Yonvou, como ele ficou agitado quando ela confessou seus sentimentos e a ansiedade de quando se rebelou contra seu pai. Então outras memórias apareceram. Quando ela percebeu que ele não se abriria com ela, sua decisão para continuar seguindo em frente e a risada que a fez voltar atrás em sua decisão. Ela se lembrou do modo como ele levantou o tom de voz para dizer para ela ir embora depois que disse que cuidaria de Sersha. Vou fazer de tudo para protegê-la. As palavras que ela disse para ele se tornaram suas amarras. Sersha era a única coisa que Yonvou tinha deixado para trás e ela fez tudo o que podia para proteger a criança que nasceu de seu coração. Mesmo se seu corpo fosse destruído no processo, ela protegeria essa filha preciosa. As cenas se passavam como se ela estivesse assistindo um filme. Bran e Yonvou estavam errados. Ananta não estava tendo um sonho imaginando uma cena em que ela, Yonvou e Sersha estavam vivendo felizes. Ela estava revivendo a dor de seu passado. Todos aqueles dias foram exaustivos, mas ela amava Yonvou do fundo do coração. Ela estava disposta a dar sua vida por ele. E havia momentos em que ela só conseguia sorrir para Sersha por causa de seu amor. Ainda assim, essas também eram suas memórias mais felizes. O relógio de bolso não parecia frio em sua mão, ao invés disso, estava morno. Essa sensação fez as cenas girando em sua mente rachar como vidro. Uma luz brilhou para criar novas cenas, se encaixando juntas como um quebra-cabeça até que a imagem de um relógio de bolso apareceu. Havia algo familiar nele e parecia como se Yonvou estava falando suavemente em seu ouvido. Isso. É um presente que o meu irmão me deu. Um presente de aniversário. Não é bonito? Ele estava deitado de barriga para cima em um campo, esfregando o relógio de bolso em sua mão. Ele respondeu com um sorriso brilhante que ela nunca conseguiu se esquecer. Plip, plop. Lágrimas caíram no relógio, uma gota atrás da outra. Seus olhos ainda estavam desfocados, mas eles tremeram pela primeira vez. Yonvou, o relógio de bolso, tremeu com a voz trêmula, como se a estivesse tranquilizando que ele sempre estaria ali. Urne. Pegamos tudo o que precisávamos. Sim. Mas eu queria fazer uma coisa antes. O que é? Posso socar a sua cara só uma vez? Claro, sério. Eu posso mesmo. Pode. Assim podemos trocar alguns socos. O que você acha? Deixa pra lá. Não quero mais. Punch fez uma careta, perdendo a vontade de conversar. Depois que Yonvou o espancou, ele percebeu que seu Ungni monstruoso tinha se tornado um monstro ainda mais terrível. Ainda assim, ele teve que admitir que foi divertido. Apesar de Yonvou ter perdido para o rei marcial, seu pai era uma anomalia. Edora estava de pé na beirada do caminho da vila, segurando o mal divino em suas mãos. Ela parecia a mesma de sempre, mas Punch sentiu algo estranho nela. Yonvou provavelmente sentiu a mesma coisa, porque a observou por um tempo e perguntou, e aquilo que você foi fazer? Edora assentiu. Deu tudo certo, que bom. Achei que ia demorar mais, mas foi rápido. Quando Edora sorriu, Punch finalmente percebeu que a energia estranha ao redor dela era. Seus olhos se arregalaram. Ei, você fica quieto, não diga nada, tá bom? Punch acenou para o olhar afiado de Edora.
Se fosse outra hora, Punch teria desobedecido, mas ele conseguiu ver que ela estava de mau humor. Se seu palpite estivesse correto, Edora provavelmente tinha experimentado algo além da imaginação. Conexão espiritual. Agora está confirmado que a Edora é a próxima médium psíquica. A mamãe parece ter tomado essa decisão mais cedo do que o esperado. O que será que ela viu? Ela daria um jeito de qualquer forma, já que sempre estava alguns passos à frente, mas agora, ele tinha certeza. Assim como ele adquiriu o relâmpago de sangue, Edora conseguiu algo parecido que seria de grande ajuda para Yonvou e Artia. Punch de repente ficou curioso. De acordo com Yonvou, Artia já estava em movimento. Em breve, seus membros se reuniriam. Eles eram tão fortes que se tornariam uma presença importante na torre. Qual era o padrão de força para Yonvou? E onde Punch estava nessa escala? Ele de repente quis saber. Quantos deles teriam as qualificações para ficar de pé ao lado dele? Apesar de ter perdido para Yonvou, como o filho do rei marcial, ele deveria ser pelo menos o segundo mais forte, mesmo não tendo muita inteligência. Ele achou que não seria tão ruim organizar a hierarquia primeiro. Ele também poderia testar seu relâmpago de sangue enquanto isso. Parecia que seus desejos seriam realizados em breve. Normalmente, ele teria ficado preocupado com o castelo flutuante que estava obscurecendo quase que todo o distrito externo, mas ao invés disso, ele ficou distraído por uma briga que estava acontecendo bem diante de seus olhos. O distrito comercial barulhento de repente ficou em silêncio. Dois grupos de pessoas estavam se encarando com suas espadas desembainhadas. A atmosfera estava tensa. Era difícil de dizer o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Um grupo era seu aliado e o outro era de inimigos. Parecia que os inimigos tinham enviado soldados para impedir aqueles que queriam se aliar com Artia. Outra possibilidade era que seus aliados tinham se reunido para prevenir que seus inimigos atacassem Laputa. Os dedos de Punch começaram a coçar. Então, ele percebeu um jogador atrás do grupo de inimigos. O capuz fazia com que fosse difícil de ver suas feições, mas ele possuía um ar ameaçador. À primeira vista, ele não parecia particularmente forte, mas os sentidos treinados de Punch disseram a ele que aquele cara era perigoso. Bailuque naquele momento, Yonvou murmurou para si mesmo e abriu suas asas de fogo para quebrar o impasse. Mesmo parecendo frio como sempre, Punch conseguiu perceber que Yonvou estava segurando sua raiva. Sua pele começou a pinicar com a aura que Yonvou estava emanando. Não tenho ideia do que está acontecendo. Punch deu um sorriso brincalhão e seguiu Yonvou. Mas parece que as coisas vão ser divertidas desde o começo. Boom! Faíscas pularam de sua pele e relâmpagos da cor do sangue surgiram. Capítulo 442, Estabelecimento do clã. 6. Quando ele puxou a espada sanguinolenta, Khan fez uma careta enquanto cortava sua palma. Ele estava a caminho do labirinto do dragão depois que ficou sabendo que Yonvou tinha aberto, mas o andar estava fechado agora. Ele teve que voltar para o distrito externo mais uma vez. Asas celestiais, asas celestiais. Yonvou já o tinha avisado sobre sua verdadeira identidade, mas ainda assim, Khan não conseguiu deixar de se sentir surpreso quando Yonvou contou ao mundo todo que ele era o Asas Celestiais. Khan se lembrava da agitação que o Asas Celestiais causou e foi uma das pessoas que lamentou sua morte trágica. Na verdade, o Asas Celestiais foi uma grande influência em sua decisão de ir para o tutorial com Doyle. O fato de que o irmão gêmeo do Asas Celestiais estava causando uma comoção que estava no mesmo nível de um desastre devastador fazia seu coração acelerar. Ele conseguiu se encontrar com a cavalaria da ilusão de Creutz abaixo de Laputa e, enquanto esperavam, uma elfa chamada Edi apareceu, seguida de seu grupo chamado Crianças da Floresta. Eles eram um clã promissor do qual Khan ouvia falar ocasionalmente, apesar de não ser por causa de seu poder de combate. Havia vários clãs poderosos pela torre. Crianças da Floresta eram considerados notáveis por causa de suas características. Eles sempre estavam por todos os lugares.
Eles não eram exigentes quando se tratava de novos membros do clã, todos eram aceitos, de desistentes do distrito externo até mercadores e moradores de cada andar. Os membros também tinham trabalhos diferentes, incluindo bardos, cientistas, ladrões, traficantes, mercenários, cavaleiros errantes, magos e membros de diferentes tribos. Eles não possuíam nada em comum, nem mesmo suas terras natais, passados, objetivos e missões de vida. Só uma coisa os ligava: todos tinham sido abandonados pelo mundo. Eles tinham abaixado suas armas e descartado seus orgulhos em algum ponto, então não podiam mais ser considerados jogadores. A maioria dos clãs possuía objetivos claros: conquistar os andares, expandir suas forças ou obter mais poder, mas as crianças da floresta não faziam nada disso. Eles simplesmente forneciam abrigo para aqueles que precisavam. O mundo pode ter abandonado vocês, mas nós não era o slogan deles. Aqueles que estavam exaustos da competitividade extrema da torre e estavam procurando pelo calor do companheirismo começaram a se juntar. O número de membros do clã cresceu exponencialmente. Quando aqueles que estiveram no topo de suas especialidades antes de se aposentaram se juntaram a eles, o poder e número de membros das crianças da floresta cresceram drasticamente. Como os membros do clã estavam espalhados pelos andares, eles eram capazes de sincronizar uns com os outros. Eles reuniam informações de várias fontes para descobrir coisas importantes e manipulavam a opinião pública. Jogadores que usavam artes marciais reuniam equipes para concluir os andares. Eles não só tinham uma rede de informações, como também forças independentes. Enquanto os grandes clãs confrontavam uns aos outros, a influência das crianças da floresta aumentava a cada dia. E agora, a líder deles tinha vindo pessoalmente para se tornar subordinada de Artia. Khan foi pego de surpresa. Edir disse que ela estava aqui para retribuir um favor que devia a Yonvou. Já que o Yonvou que Khan conhecia era famoso por seu temperamento ruim, essa situação era inacreditável. Várias outras forças também vieram se juntar a Artia. O Bando Pirata 8 Passos, Estrela Sombra Verde, Meia Lua Amaldiçoada, Mundo de Sopir, Portão Ostensório, Relâmpago Divino e por aí vai. Eles eram grupos que uma vez já trabalharam com Artia ou tiveram boas relações com eles. As notícias de que o Asas Celestiais tinha retornado e recriado Artia depois de matar 3 dos 9 reis os encorajaram a voltar. Apesar de não fazerem parte dos 4 novos clãs como Fim Infinito e Tronos de Ferro, alguns dos clãs estavam no mesmo nível. Eles provavelmente queriam observar a estrela emergente, Artia, antes de tomar a decisão de se juntar a eles. A posição deles seria afetada enormemente se eles escolhessem se juntar ou não a Artia. Graças a todos eles, Khan conseguiu ver a mudança repentina nos tatus de Artia com seus próprios olhos. Até alguns dias atrás, Asas Celestiais era considerado um herói azarado que esteve no lugar errado na hora errada, ou até mesmo o Ícaro ou uma estrela caída, alguém que tinha ascendido de forma brilhante só para cair depois de perder toda a sua luz. Embora as pessoas lamentassem e o respeitassem, também havia aqueles que zombavam dele por ter desaparecido sem ser capaz de completar seus objetivos. Eles tinham inveja, pois não conseguiram atingir o mesmo nível de força que ele. As coisas mudaram e a fama do Asas Celestiais ficou ainda mais brilhante, se espalhando como vinhas e envolvendo os pescoços dos jogadores. Vários temiam que o Asas Celestiais se vingaria por ter sido ridicularizado por eles. Mas, Khan, que sabia quem era o verdadeiro Asas Celestiais, sentia melancolia. O grupo de pessoas que apareceu não eram nada mais do que um bando de hienas tentando se alimentar da antiga glória e honra do Asas Celestiais, incapazes de sentir o perigo espreitando na escuridão. Ainda assim, ele sabia que eles eram necessários como um apoio para Artia se tornar um grande clã. Artia também precisaria deles para passar pela longa guerra que estava por vir. No fim, ele não disse nada e só os ficou observando. Foi nessa hora que forças hostis com os aliados de Artia chegaram, Elohim e o exército demoníaco. Khan ficou sem palavras. Até onde ele sabia, era impossível os dois clãs cooperarem.
Elohim dava extrema importância ao seu elitismo e se consideravam descendentes de deuses. Por outro lado, o exército demoníaco acreditava que eles idolatravam o verdadeiro Deus e todos os outros deuses e demônios eram falsos. Eles nunca conseguiriam trabalhar juntos. Apesar de terem se juntado para destruir Arte no passado, foi mais um entendimento mútuo do que uma aliança direta. Mas agora era diferente. Eles decidiram temporariamente colocar suas crenças e rancores de lado para se livrar de seu inimigo, o Asas Celestiais. K não conseguia acreditar em quem era o líder de Elohim. Então é aqui que a casa do clã está. Eu senti saudades, fazia tempo que queria vê-la de novo. O famoso traidor de Arthur, antiveneno Bailuk, coçou seu queixo como uma expressão divertida. Quando percebeu Kano encarando ameaçadoramente em silêncio, ele sorriu. Você deve ser aquele que vai tomar a minha posição. A voz de Bailuk parecia tranquila, mas K não deixou de perceber a intenção assassina nela. O ressentimento que Bailuk tem por Aditya é enorme. Deveria ser o contrário, mas de uma perspectiva diferente. Bailuk provavelmente tinha seus motivos para cometer um ato tão cruel daqueles. Mas isso não é da minha conta. K não estava interessado nos motivos de Bailuk. Agora que estava com Arthur, ele teria que confrontar Bailuk de qualquer forma. Vamos ajudar não é muito, mas nós também. Com o comando de Kreutz, a cavalaria da ilusão invocou seus víveres e subiu para o céu. As crianças da floresta rapidamente puxaram suas armas com as ordens de Edi. Os outros clãs e grupos foram pegos no meio de tudo. Merda, o que está acontecendo? Vamos ter que recuar por enquanto? Eles ainda não tinham decidido se iriam se juntar a Arthur. Eles só tinham aparecido para endireitar sua relação com Arthur e fazer acordos para ver o que eles conseguiriam ganhar. Mesmo que Arthur estivesse crescendo, eles precisavam de mais forças se quisessem lutar em uma guerra prolongada. Apesar de os Asas Celestiais ser um rei e cada membro de Arthur ser forte, não era o suficiente para superar o Dragão Branco e Elohim, que possuíam uma base sólida com todos os seus jogadores habilidosos. E não era só isso, havia uma enorme diferença em números. As forças acreditavam que seria difícil para os Asas Celestiais e Arthur emergirem vitoriosos da guerra, mas eles poderiam conseguir abalar a fundação. Eles possuíam uma chance de obter algo da guerra, então a ganância dessas pessoas as atraiu até aqui, mesmo que eles dissessem que só tinham vindo por causa da amizade que possuíam no passado. No entanto, eles não poderiam ficar do lado de Arthur sem estabelecer um acordo primeiro, então tentaram se afastar, pois não tinham nada a ganhar por antagonizar Elohim e o exército demoníaco. Para onde vocês pensam que estão indo? Mas Bailuk deu um sorriso frio. Os soldados que vieram junto com ele levantaram uma parede de escudos, estendendo suas lanças entre as lacunas como espinhos de um porco-espinho. Os clãs não conseguiram passar por eles. O esquadrão de soldados infalíveis, ou soldados infalíveis para encurtar, era um grupo famoso de soldados de elite de Elohim. Eles eram retirados de seus pais desde o nascimento para receber treinamento militar e viviam somente para garantir a prosperidade de Elohim. Eles eram temidos por muitos já que eram habilidosos em todos os aspectos de combate: magia, cavalaria, técnicas de espada, técnicas de lança, arco e flecha e formações defensivas. Bailuk já havia recebido o título de ditador da Assembleia de Anciãos, o primeiro forasteiro a recebê-lo, e também se tornou um general com todo o poder que vinha junto com a posição. A Assembleia de Anciãos tinha desistido de manter um equilíbrio de poder e deu tudo a ele. Por causa disso, os soldados infalíveis, que viviam para seguir os comandos de seus superiores, o obedeciam sem fazer nenhuma pergunta. O que era mais assustador era que Bailuk não parecia ter o mesmo espírito de luta que soldados possuíam. Ainda não estamos do lado de Arthur, nos deixe ir por favor. Um homem deu um passo para frente com o rosto enrijecido. E você é? Anatan, líder de um clã pequeno chamado Tronos de Ferro, o mestre da lâmina. Eu ouvi falar de você. Tronos de Ferro era um clã de soldados famosos por terem começado como mercenários. No entanto, eles mudaram de caminho, pois seus objetivos não eram os mesmos que os do Leão de Ferro.
Anatan era conhecido por suas habilidades com a espada que eram páreas para as do Leão de Ferro. Apesar de não ser um rei ainda, ele estava só a um passo de ser. Alívio apareceu nos rostos dos jogadores. Eles estavam se perguntando como conseguiriam passar pelos soldados infalíveis. Elohim e o exército demoníaco não tentariam parar alguém como Anatan, já que provavelmente queriam evitar qualquer luta desnecessária. Parecia que tudo o que eles teriam que fazer era seguir o Tronos de Ferro. Mas Bailuk inclinou a cabeça de forma indiferente. Anatan fez uma careta. Nós deveríamos evitar confrontos desnecessários. Parece que você entendeu algo errado. Bailuk sorriu. Não existe nenhum confronto desnecessário. Tudo relacionado à Artea será destruído. Os clãs trabalhando com eles e até mesmo aqueles que pensaram em se aliar todos serão eliminados. Essa foi a decisão tomada pela Assembleia de Anciãos e é o objetivo de Elohim. Todos ficaram chocados por descobrir que só por terem aparecido, eles já eram considerados inimigos. E o exército demoníaco está do nosso lado nessa decisão. Bailuk confirmou. Os clãs foram forçados a assumir uma formação de batalha com expressões cautelosas. Os jogadores do Tronos de Ferro se reuniram ao redor de Anatan para protegê-lo. Anatan encarou Bailuk atrás de seus subordinados. Você vai se arrepender disso. Me arrepender? Bailuk riu. Não seja idiota. Eu já acabei com você. Você que deveria estar se arrependendo. Ele gesticulou com o dedo. Urk. De repente, Anatan arregalou os olhos e começou a se debater, segurando seu pescoço. Ele não conseguia respirar, era como se ele estivesse sendo estrangulado. Espuma começou a se formar em sua boca. Mestre? Mestre. O que foi? Os jogadores do Tronos de Ferro agarram Anatan em surpresa. Alguns deram poções de cura às pressas a ele, mas não foram de nenhuma ajuda. Bailuk o tinha envenenado sem ninguém perceber. Vosh. Uma névoa verde começou a se espalhar de Bailuk, cheia de um veneno ácido. Tudo que entrava em contato com ela começava a ferver e a derreter. Névoa venenosa. Merda. Afastem-se. Névoa venenosa. NR. Venenosa. Névoa venenosa. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Sim, sou demente. Bailuk ativou sua habilidade mais forte, que o permitiu se tornar o maior alquimista e envenenador. Era uma habilidade amaldiçoada que podia tirar milhares de vidas em um instante. Com rostos pálidos, os jogadores começaram a recuar enquanto Bailuk sorria cruelmente para eles. Morram, fantasmas do passado. Assim que a névoa venenosa se espalhou na direção das cabeças dos jogadores e os soldados infalíveis e o exército demoníaco se prepararam para avançar, Khan deu um passo para frente. O sangue que escorria de sua palma esquerda se expandiu e criou uma névoa vermelha que contra-atacava o veneno. Era uma arte que combinava sua habilidade e fluxo de sangue Vakei dos 72 Bias. As duas forças, veneno e sangue, começaram a se confrontar. Eu sabia que você apareceria, espada sanguinolenta. Você vai ser entretenimento o suficiente até onde vou chegar. Quando Bailuk se moveu com um sorriso frio para atacar Khan, um fogo intenso caiu do céu. Bum! O relâmpago flamejante não só dividiu a névoa venenosa, como também queimou tudo em seu caminho. Caim! Em meio à fumaça grossa e o cheiro de queimado, Yonvou apareceu, disparando na direção de Bailuk a uma velocidade que ele nunca esperava conseguir se equiparar. Ele foi pego de surpresa e tentou recuar, mas Vigrid já estava cortando através de seu corpo. Yonvou tinha certeza de que Bailuk não conseguiria evitar o ataque. Era o mesmo movimento que conseguiu ferir o corpo de alma nascente do rei marcial. Naquele momento, algo de repente surgiu na frente de Bailuk e repeliu o ataque de Yonvou. Ele tinha usado toda a sua força nesse golpe, mas o poder que o refletiu era tão forte quanto o dele. Yonvou franziu a testa, batendo suas asas de fogo. Ele recuperou o equilíbrio e aterrissou gentilmente no chão. Ufa! Essa foi por pouco. Bailuk deu um sorriso irônico e suspirou de alívio. Os olhos de Yonvou não estavam focados no detestável Bailuk, ao invés disso, estavam travados na pessoa que bloqueou seu ataque.
O rosto dela estava coberto por um capuz, mas Yonvou conseguia ver asas brancas por baixo do manto que pareciam extremamente familiares. Não pode ser, vários pensamentos se passaram rapidamente por sua cabeça, mas ele suprimiu sua ansiedade e encarou Bailuque. Quem é esse? Ah, isso. Ah! Na verdade, é um presente, meu. Bailuque riu, agarrando o manto da figura misteriosa. Faz tempo que não nos vemos, então queria fazer uma surpresa. Assim que Bailuque puxou o manto, os olhos de Yonvou se preencheram de choque e raiva. Bailuque! Yonvou estava de pé ali com o rosto sem expressão nenhuma, suas asas brancas, armadura dourada e uma espada brilhante em sua mão. Continua no próximo vídeo.